É com grande alegria que chegamos ao nosso penúltimo vídeo do estudo de Efésios. Já estou com o coração agradecido porque até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje vamos estudar sobre Tíquico. Se tu já pegou tua Bíblia, vamos começar o nosso estudo de hoje. Efésios, capítulo 6, verso 21 e 22. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Se vocês lembram, no primeiro vídeo, eu falei como um resumo da carta e eu falei desse personagem que iria aparecer, que é Tíquico. Não é um nome fácil de pronunciar, mas na minha pesquisa eu descobri que o significado dele é boa fortuna ou afortunado. Não sei, porque essas pesquisas de significado dos nomes e até livros, dicionários bíblicos, é muito controverso, porque depende muito. Mas, de qualquer forma, é um significado bonito, né? Se for verdadeiramente o significado original do nome dele. Bom, ele era da Ásia e ele acompanhou Paulo na terceira viagem missionária. E provavelmente ele levou a carta para os irmãos da igreja de Éfeso. Ele foi o mensageiro, ele foi o correio. Mas eu tenho muita alegria de falar sobre o Tíquico, porque ele simboliza um companheiro, um amigo, um fiel escudeiro de Paulo, assim como Timóteo, assim como Tito e Epafrodito. Porque assim como teve pessoas que serviram Paulo, teve outras que traíram, que abandonaram, que enganaram, que entristeceram profundamente o apóstolo Paulo. Então, quando a gente sabe de um personagem bíblico que foi fiel ao apóstolo Paulo, alegra meu coração. Porque eu imagino quão solitário deva ser para uma pessoa como Paulo treinar, vamos assim, ensinar, discipular, investir, fazer tudo e depois a pessoa abandonar, mentir, enganar e o abandonar. Por que eu tô falando isso? Porque Paulo, em outras cartas, ele relata que Demas o abandonou e seguiu o presente século. Fala de Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males. Não é o assunto, mas é só para vocês contextualizarem que, assim como algumas pessoas foram infiéis, outras foram extremamente fiéis com Paulo. Como os que eu citei. Timóteo, que 2 cartas de Paulo foram enviadas para Timóteo. Tito, que também tem uma carta para Tito, e Epafrodito, e esse personagem de hoje, da carta de Efésios, que é Tíquico. Então, começando pela nossa pesquisa de sempre, que são as traduções, as versões, eu vou destacar algumas partes, tá? Então, irmão amado e fiel ministro do Senhor. A gente entende que Paulo está fazendo uma apresentação de Tíquico
para a igreja, como uma recomendação. Como a gente faz, né? Às vezes uma carta de referências, né? Quando tu diz que a pessoa é apta, que ela faça um parecer. Era mais comum antigamente. Isso. Então, Paulo está apresentando. E olha que apresentação que ele faz. Irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então, em outras traduções, irmão querido, fiel companheiro, fiel colaborador, fiel servo do Senhor. Olha que lindo. Fiel cooperador do Senhor. Isso mostra que Paulo honrava Tíquico, como a palavra diz, como o próprio Paulo diz na carta de Romanos: a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E ele estava honrando a vida de Tíquico. Não vai ser fácil, porque eu me atrapalho, vocês percebem que tem alguns fonemas que eu me atrapalho. Então, Paulo confiava, entre aspas, cegamente em Tíquico. Por quê? Porque em Atos relata que durante a viagem ele cuidou das ofertas. As igrejas levantaram ofertas e é como se oficialmente ele fosse o tesoureiro, a pessoa responsável. Pelos relatos que tem em Atos e em Coríntios, a gente percebe que Paulo confiava. E então essa palavra fiel indica que ele foi fiel cuidando das ofertas, da coleta, do que foi arrecadado pelas igrejas da Ásia para enviar para os cristãos recém-convertidos e pobres necessitados da igreja em Jerusalém. Porque como a perseguição dos judeus era terrível contra os cristãos em Jerusalém, aquela igreja sofreu muito. E os gentios não perseguiam, porque a gente já falou sobre isso aqui nos outros vídeos. Mas então assim, havia uma perseguição, e principalmente uma perseguição contra Paulo. Os judeus queriam, de todas as formas, matar Paulo. Por que ele estava preso em Roma? Porque ele apelou para César, porque senão já teria sido apedrejado. Porque, vamos assim, a fúria dos judeus contra Paulo era absurda, porque era como se Paulo fosse um traidor do judaísmo. E de certa forma, sim, porque ele renegou, ele abandonou tudo que ele era e tudo que ele acreditava por Jesus, pelo Evangelho. Então os judeus ficavam enfurecidos contra Paulo. E aquela igreja, a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos e onde Pedro era o líder, como até o próprio Paulo fala, colunas, as pessoas passavam muita necessidade mesmo. Então o que era feito? As outras igrejas que tinham condições enviavam ofertas. E tinha que ter muito rigor, ser muito honesto, muito correto. Como a palavra diz, se tu não é justo cuidando das coisas dessa terra, materiais, como que tu vai ser com as coisas espirituais, né? Então, o que a gente percebe? Que nessa coleta de dinheiro para os pobres cristãos de Jerusalém, Tíquico foi fiel, foi correto. Ele deu um bom testemunho. Ele tinha uma boa fama, uma reputação por ter representado as igrejas, todas que ofertaram. Eu acho que conseguiram entender bem o que eu falei. Então, Paulo respeitava muito essa fidelidade de Tíquico. Por isso, essa expressão, que ele era um fiel ministro do Senhor, um servo fiel do Senhor. Era um tesoureiro, era alguém que foi correto no uso dessas ofertas, dessa coleta, da entrega, enfim. Honesto. Tá claro?
Aí outras referências que tem a respeito de Tíquico é que ele também, ele estava com Paulo e quando foi necessário para ele, Paulo conta para Timóteo na carta de Filipenses a importância de honrar os homens que eram corretos. Ele estava falando do próprio Timóteo, tá? Mas ele manda Tíquico para Éfeso. Ele faz assim, ele avisa para Timóteo que vai mandar Tíquico para Éfeso por causa de toda essa idoneidade de Tíquico. Tá entendido? Me atrapalhei um pouquinho. Outra coisa que aparece também sobre o Tíquico, que tudo isso vai dando para nós a ideia do caráter dele. Outra referência de Tíquico, de que para garantir o encontro de Paulo com Tito, ele envia Tíquico antes. É como se ele fosse na frente para organizar tudo, para que nada desse errado. Então, assim, eu não consigo pensar outra coisa a não ser um servo, alguém obediente, alguém com coração que quer servir. Ele queria ser útil e servir o apóstolo Paulo, no que Paulo precisasse. Não é? O que vocês entendem? O que vocês pensam? Porque Paulo usa 2 versículos para falar de Tíquico, para honrar este homem. Paulo confiava nele, porque ele era fiel. E ele usa essa expressão, né? Amado, querido. E aí vem uma outra parte muito importante, que ele vai informar tudo. Então, de novo, a honestidade. Ele não vai aumentar nem diminuir, ele vai falar tudo certinho, vai informar tudo, para que vocês saibam de tudo que está acontecendo comigo, todas as informações. E aí vem uma outra coisa que diz assim, para que depois que ele contar tudo para vocês do que eu estou passando, vocês fiquem animados, que ele vos encoraje, que ele console o coração de vocês, que ele conforte o coração de vocês a meu respeito. Então, o que eu interpreto daqui? Que ele era cheio do Espírito Santo. Porque quem é que conforta? Quem é que consola? Quem é que encoraja? Quem é que anima? É o Espírito Santo. E quando que nós temos essa postura, essa atitude diante das circunstâncias? Não esqueçam, Paulo estava preso, acorrentado, prisioneiro do Senhor. Então, Tíquico, além de ser tudo isso que eu falei antes, fiel, honesto, correto, um servo, ele era cheio do Espírito Santo. Porque Paulo está registrando que ele ia consolar o coração deles, ia confortar, ia encorajar e animar. Olha que responsabilidade, olha que testemunho esse homem tinha para Paulo assinar embaixo, vamos dizer assim, e enviar a carta que chegou até nós por Tíquico, certo? Bom, eu acho que assim já está bem claro para a gente ver a importância desse personagem nesta carta. Ou por que Deus permitiu que esses 2 versículos fossem em honra a esse homem, a esse irmão, porque Paulo diz que é um irmão, né? O nosso irmão. Por que Deus permitiu isso? Por que Paulo escreveu tanto a respeito de alguém? Eu tenho uma interpretação, assim, eu entendo que nós precisamos de pessoas assim nas nossas vidas. Deus sabia todo o sofrimento de Paulo e o quanto ele precisava de um amigo, de um companheiro. Tem uma outra expressão que o próprio Paulo usa, companheiro de jugo, companheiro de ofício, companheiro de trabalho, companheiro de serviço, aquela pessoa
que, comparando com o gado, fica ombro a ombro, sabe? Que te sustenta. Lembra do vídeo da unidade do Espírito? Que te suporta em amor, que te ergue nos momentos difíceis, que te apoia, que tá contigo. Eu entendo que Paulo queria honrar isso. Paulo queria dizer, Tíquico é uma pessoa de confiança. Ele é um amigo, ele é um irmão. E o que a Bíblia diz? Que nós estudamos em Provérbios, que há amigo mais chegado que um irmão. Que o amigo ama em todo o tempo. E na angústia, na dificuldade, na privação, no caso de Paulo, na prisão, quando tantos ou muitos o abandonaram, Tíquico, além de ficar do lado de Paulo, ainda servia tipo bombril, né? 1001 utilidades. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando a pessoa ela é fiel nas mínimas coisas, ela pode ser colocada sobre grandes coisas, sobre coisas muito importantes. E é isso que eu vejo, que Deus quer nos mostrar isso. De que tu não precisa ser o apóstolo Paulo para Deus te honrar. Tu pode ser o amigo do apóstolo Paulo. Mas o teu coração, amando Paulo, servindo Paulo, protegendo Paulo, tu vai ser honrado. É isso que eu entendo, de por que o próprio Paulo usou 2 versículos para falar do Tíquico, dessa forma aqui nessa epístola. Que a gente viu que o maior objetivo de Paulo era fortalecer os irmãos, falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo, falar do amor, da unidade, todos os vídeos que já estão no canal. Então, nada mais ilustrativo, nada mais real do que falar de Tíquico. Falar de tudo o que ele fez por Paulo. Porque quando tu tem uma pessoa do teu lado em quem tu pode confiar, isso não tem preço. Isso é um tesouro, isso é um presente de Deus. Eu digo que são anjos na nossa vida. E muitas vezes são amigos, muitas vezes são parentes e outras vezes são os irmãos da igreja, nossos irmãos em Cristo, que Deus coloca na nossa vida para nos proteger, para nos abençoar. Pessoas que são verdadeiras, como a gente viu aqui também. A verdade do íntimo, aquela pessoa que compartilha do seu coração conosco e que nós podemos compartilhar do nosso coração com ela. Porque não é porque Paulo era o apóstolo Paulo, tudo o que ele fez, que ele não era um ser humano, que precisava de amigos, de companheiros. Sim, ele precisava e ele podia contar com Tíquico. E a gente viu que ele tinha um bom nome, né? Respeitável. Respeitado. Ele honrou a confiança que Paulo colocou nele. Então, quando nós temos pessoas assim, nós podemos considerar que nós recebemos uma bênção do Senhor. A Bíblia diz que, também em Provérbios, a Bíblia diz que os amigos são como perfumes, eles alegram, adoçam a vida da gente. Por quê? Porque o perfume naquela época era muito raro. Então, tu ter um perfume bom, era fora de série. Hoje, os bons perfumes são muito caros, mas naquela época mesmo assim eram raros. Mesmo sendo caros, eram raros, porque era muito difícil fazer. Tanto que tem a história, né, daquele perfume que foi derramado aos pés de Jesus, que até Judas, que estava de olho no dinheiro, criticou. Por quê? Porque era algo assim que a pessoa era uma forma de honrar. Mesma coisa, um amigo verdadeiro, um amigo fiel, um amigo amado, um amigo querido, quem tu pode confiar, que tá contigo nos dias de sol e nos dias de chuva, nos dias de festa e nos dias de luto. Isso é um presente, é uma dádiva, é uma bênção que Deus nos dá.
E eu quero encerrar falando também de Provérbios, que a memória do justo é abençoada, mas o nome do ímpio cai na podridão. Que eu pensei o seguinte assim, ó, 2023, um vídeo no YouTube honrando a memória de um homem chamado Tíquico, que ele era considerado afortunado, né? Mas parece que quem recebeu a maior ou melhor fortuna foi Paulo, por ser amigo dele. Muito obrigada. Amanhã, reta final, último vídeo do nosso estudo de Efésios.